E voltando aqui com a nossa conversa com a Vivi Kluk, que teve aqui o seu primeiro bebê, né? Papai do céu levou, mas a Vivi não se deu por vencida. Ela saiu de um relacionamento. Aí depois de quanto tempo você também já foi para um outro relacionamento, Vivi? 4 anos depois, eu me relacionei com outra pessoa, no qual eu tive a Perla. Também foi um processo para poder tê-la, mas não deu nada errado. Nasceu super bem, super saudável. E, diante disso, eu vivi 6 anos de um outro relacionamento. E nesse outro relacionamento, a história de violência ela se repetia. Violências, traições. E eu não desisti de sonhar, sabe, Liz? Eu entendia que eu merecia ser feliz. E que uma hora eu iria viver as promessas de Deus na minha vida. Porque desde a minha infância na igreja, eu sempre pensei em ser mãe, eu sempre pensei em ser esposa. Eu já tinha os nomes dos meus filhos, quando criança ainda. Mas eu não obtive sucesso nesse meu outro relacionamento, no qual eu vivi esses 6 anos. E eu também me separei. E daí eu virei mãe solo da minha filha, literalmente. Fiquei com ela dos 4 anos até os 7 anos de idade, sendo mãe solo da Perla. Mas o que eu vivi com ela, a gente conversa sobre isso. E era muito gostoso a nossa união, o nosso propósito ali do que a gente conversava, do que a gente vivia. E eu acredito que hoje ela, como adolescente, ela pode sim ter sentido falta do pai, porque ela já me falou sobre isso. Mas como ela também me fala que eu, como mãe, eu supri todas as necessidades dela, dando amor, dando carinho, nunca faltou nada. Essa questão de eu ser mãe solo foi criada realmente assim um vínculo mais profundo, um companheirismo entre nós duas, de elo mesmo, sabe, Lizzy? E que ela foi crescendo, a gente tem um hábito assim de se cheirar quando a gente se vê. Eu acho que o cheiro ele é mais profundo que o beijo. E a gente criou esse elo assim, era só eu e ela, então é só eu e você e embora. E ela foi crescendo, foi desenvolvendo, e nem por isso eu passei os meus traumas e o que eu vivia pra minha filha, não, pelo contrário. Eu peguei aquilo ali e era um combustível pra gente ir em frente e construir a nossa história. Mas eu não desisti de sonhar pelo meu relacionamento também. Eu sabia que uma hora Deus ia me abençoar com um homem que me faria feliz, com um homem que eu poderia sim confiar, porque eu já não confiava mais em ninguém. Mas, na hora, no momento certo, eu acredito que Deus me apresentou uma pessoa com o mesmo objetivo que o meu, com o mesmo pensamento familiar e de voltar para Cristo. E ele estava separado, pai de 2 meninas, e eu separada, mãe de uma menina. E a gente uniu ali os filhos, a vontade de voltar para a igreja, porque a gente foi força um pro outro. Ah, que maravilha. Então, hoje toda a família está servindo na Chama Church, que inclusive hoje essa princesa de Jesus aqui voltou a servir ao nosso Senhor. E ela está hoje como porta-voz. Faz parte, né? Faz parte do Ministério Porta-Voz. E também do Kids. Né? E o Teodoro, com certeza, trouxe isso, não foi, amiga? Durante 7 anos do meu relacionamento com meu esposo, eu orei para ter o Teodoro. Eu já não consegui mais ter filhos. E durante ainda 3 vezes eu engravidei e eu perdi. E aí chegou um tempo que eu não engravidava mais de jeito nenhum. E eu orava, e eu pedia, eu fazia exames, eu sabia o que acontecia. E quando fez 7 anos cravados, eu engravidei do Teodoro. Mas quando eu engravidei do Teodoro, eu descobri que a gestação ela era de alto risco. Eu não podia fazer academia, eu não podia trabalhar, eu não podia mais estar na obra também na igreja. A minha gestação ela teve que ser 100% de descanso. Por conta, tanto, a gente volta lá da perca do Guilherme, que foi uma gravidez complicada, a gravidez da Perla também. Aí volto para as outras 3 perdas fetais que eu tive. E a gente não podia mais cometer esse erro de poder perder mais um filho. E aí entra o medo, entra a ansiedade, entra a preocupação. E ainda possível eu tive uma diabetes gestacional. Que é aí que eu não podia muita coisa ainda pela gravitude da doença, que às vezes as pessoas não entendem. Que pode o neném nascer com cegueira, a deficiência dos órgãos do bebê. Enfim, é uma doença no sangue da gestante que afeta o bebê dentro de uma forma que a gente nem imagina. Que as pessoas acham é só não se alimentar errado. Não, mas aí tem várias proposições que podem acontecer dentro do feto
E quando o bebê nasce, ele pode nascer obeso, com diversas doenças também, tudo pela diabetes. Então é uma doença realmente muito difícil. E aí, mais por conta disso também, a minha gravidez foi de alto risco. E o meu pós-cirúrgico, porque já seria uma cesariana dentro do quadro, pediram para que o meu parto fosse na UTI, por conta que também apareceu um problema cardíaco. Enfim, mas Deus, ele é tão bom, tão misericordioso. E não aconteceu nada. Eu não fui para UTI, eu não tive trombose. Outro dia a minha glicemia foi medida, não tinha mais diabetes. Sabe, assim, o Teodoro, ele saiu, e eu acredito muito nisso, que quando ele veio, foi para tapar tudo que faltava, para suprir tudo que faltava. Foi para trazer a bênção por completo, sabe? E ele demorou 7 anos para engravidar, e quando ele nasceu dia 7/7 de 2023. Então, assim, a Bíblia fala sobre o número 7, sobre o número da perfeição do Senhor, exatamente. Todo o propósito que tem o número 7. Então, assim, eu creio muito, porque mudou a chave nas nossas vidas, como relacionamento, como vida espiritual com Deus, a maturidade veio. Eu passei a entender os mínimos detalhes da vida, coisas que eu nem valorizava antes. Depois que Deus, ele fez todo esse milagre na minha vida, a gente passa a valorizar o que é realmente importante, sabe? Ah, que lindo, gente. Olha, eu falei pra ela, quando eu comecei a conhecer um pouco da história dela, eu disse, Vivi, um programa não dá, Vivi. Vivi agora. Vivi disse, não, mano, a gente vai dar um jeito. Deus é Deus de milagres, né? Então nós vamos agora dar uma pequena pausa, porque no terceiro bloco nós temos um pouco mais de Vivi, mas vai ser aqui um instrumento usado para trazer uma palavra de Deus ao nosso coração. Não sai daí não, que a gente volta já já.